Estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã e agora para falar de uma arte que é milenar, resiliente e está em constante mudança para se adaptar à modernidade sem perder a essência que é encantar. Nós estamos falando do circo. Este ambiente de alegria e magia volta a fazer parte da agenda de atrações aqui em Joinville com a chegada do Mirage Circos. Estamos com o responsável por toda essa estrutura, que é especialista na arte circense. Marcos Frota, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan, tudo bem? Bom dia a todos, prazer estar aqui e falar do circo de uma maneira diferente, né? Não só sobre a questão do espetáculo, da parte lúdica, mas do que realmente significa essa atividade que tem tanta tradição, mas que precisa olhar para frente, precisa estar sempre se reinventando. É um prazer muito grande estar aqui. Aqui no Brasil a gente sabe da importância do circo e a gente sabe também que quando se fala na arte circense, se fala do circo, automaticamente você é autoridade no assunto, Marcos. E para quem olha o espetáculo, acaba nem imaginando toda aquela estrutura necessária para entregar, né, uma arte com qualidade. Eu queria que você começasse detalhando para a gente esse outro lado do picadeiro, como é que funciona a gestão de um circo? Bom, a grande característica do circo é a sua itinerância, né? É ir de cidade em cidade. Isso já transforma um ambiente totalmente atípico, né? Se você está administrando uma empresa, cada um vai para suas casas, no final do expediente, no dia seguinte volta para a empresa, né? É assim na grande maioria das empresas. O circo não. O circo todo mundo mora e trabalha no mesmo lugar. E viaja da mesma forma, e se encontra na outra cidade. Então você precisa ter um entendimento do que significa estar junto o tempo todo, evitando o desgaste, né? Evitando que a convivência seja sempre saudável. E isso só tem uma forma, a transparência, sabe? Se você é transparente nas suas atitudes, na tua forma de comandar, na tua forma, uma mentalidade que faz todo mundo pensar, não da mesma forma, mas pelo menos contribua para colocar o circo numa mesma direção, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Você tem que desenvolver na equipe um senso de responsabilidade. Isso só é possível através da transparência. E essa equipe, né, Marcos, acaba viajando muito, né, conhecendo muitos lugares, culturas diferentes. E aí o empresário tem esse desafio, além da questão financeira, que é de gerir uma equipe. Trazer o time, para que de fato o time trabalhe a favor do grande projeto do empreendimento. Como é que é gerir uma equipe tão grande e que ao mesmo tempo tem essa itinerariedade como você explicou? Pois é, a itinerância é um desafio, mas ao mesmo tempo é um encanto, né? Porque às vezes você está em Manaus e outra vez você está em Florianópolis. Não tem rotina. No momento você está em Macapá, né, lá em cima, e daqui a pouco você está em Moarama, interior do Rio Grande do Sul, interior do Paraná, enfim, as grandes capitais. Isso também é um desafio, mas tem um sabor diferente, porque a pessoa do circo, a família circense, os elementos que trabalham no circo, eles se alimentam também disso, sabe? Fazer novos amigos, conhecer novas culturas, isso faz parte da vida do circo. Às vezes você vê o brilho do olhar do artista circense no picadeiro e se surpreende e se encanta, mas desse brilho também faz parte essa oportunidade divina até de você conhecer um país maravilhoso chamado Brasil, mas o Brasil no seu interior, né? Na sua essência, né? Nas suas vísceras, né? Através da manifestação da cultura popular de um povo que é teimoso, e que eu acredito que vai levar esse país a ser a grande referência agora do terceiro milênio. O circo contribui, porque o circo tira um pouco a cidade do seu cotidiano. Quando chega um circo numa cidade, o cotidiano daquela cidade já é alterado. E a presença do circo, ela também tem uma interatividade, porque assim a gente se relaciona com o Corpo de Bombeiros, com Defesa Civil, com Secretaria de Cultura, com Secretaria de Administração de uma prefeitura, ou com uma Secretaria de Educação, né, com a Secretaria de Assistência Social. Então o circo, quando ele chega, ele não tem outra forma que não seja interagir.
não é só com o público que adquire os seus ingressos para ver os espetáculos, mas com as instituições que regem a vida pública daquela cidade. É um desafio, mas é encantador. Ô Marcos, quando se fala em circo, né, a pessoa geralmente já lembra de uma imensidão de pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando também, tanto na parte artística como também na parte de manutenção, em todo o círculo de trabalho, da cadeia de trabalho que faz com que o circo aconteça. Atualmente, quantas pessoas trabalham no circo, né, no Mirage Circos? O projeto do Mirage envolve 200 pessoas. 200 pessoas. Tanto no escritório, em São Paulo, na Avenida Paulista, onde tem a parte financeira, a parte contábil, a parte jurídica, as redes sociais, né? Gente pensando a comunicação, a estética. E aqui, né? Aqui nós somos motoristas, nós somos cozinheiras, nós somos eletricistas, nós somos gente que faz parte da oficina. A oficina do Circo Mirage é encantadora, porque ela não para nunca. Estreou o circo, você vai para o fundo do circo, as pessoas estão soldando, estão, sabe, renovando equipamentos, aprimorando como vai transformar ainda mais prático a mudança, né, o carregamento dos caminhões e tal. Isso tem a mesma importância do que o picadeiro, entendeu, cara? Pra gente do circo não tem diferença nenhuma. O que acontece na frente do público e o que acontece nos bastidores. Fora as crianças, né? Tem muitas crianças no circo. E tem muitas crianças que precisam ir às escolas. Então a gente precisa estar sempre alertando a Secretaria de Educação de cada cidade que tem uma lei que protege, que determina que a escola pública e particular receba as crianças do circo e acompanhe o estágio que a criança está naquele momento que o circo está naquela cidade. Então olha, parece que é fácil, mas não é fácil. Agora, ao mesmo tempo é peculiar demais, né? Diferente demais, sabe? Imagine eu que não tem nada a ver com o circo, né? A minha família é família de cafeicultores lá do sul de Minas Gerais. Aí fui para o teatro, do teatro fui para a televisão, da televisão fui para o cinema. E do cinema eu vim para o circo. Então é um privilégio para mim poder participar dessa revolução que o circo brasileiro está vivenciando agora. E olha que somos 2.000 circos no país, desde os pequenininhos, de bairros, de periferia, até os maiores e sofisticados. Ô Marcos, quando você e a sua equipe, quando um circo passa pela cidade, eventualmente há necessidade de contratação de mão de obra local também? Sim, sempre, bastante. Né? Para montagem e desmontagem, para a recepção, profissionais que são contratados para a bilheteria, profissionais que são contratados para a área de convivência, sabe, a área da pipoca, do cachorro-quente, pessoal que vai atender o público. Isso normalmente acontece com profissionais contratados na própria cidade. Principalmente nas grandes capitais, porque aí a temporada é longa. Então você pode estabelecer um contrato de trabalho por 3 meses, através do MEI, né, que é uma maneira de contratação hoje moderna, contemporânea, usada pelos grandes eventos. E isso facilita um pouco também. Além de que os profissionais contratados nas próprias cidades trazem toda uma vivência que a cidade tem. Então interage também, convive, acolhe. É muito interessante. Ô Marcos, eu vou fazer 40 anos e graças a Deus na minha infância eu frequentei muito o circo, né? Eu lembro que eu morava no Jardim Iririú e na esquina da minha rua tinha um terreno muito grande, né? Hoje inclusive até uma fábrica nesse terreno. E volta e meia, a cada 2 meses, chegava um circo na cidade e montava a lona lá nesse terreno. Então eu peguei a época de elefante no circo, a época de leão no circo, de cavalo, de tourada. Exatamente. E aí mudou muito, né? É famoso o circo de touradas, viu? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa transformação. Como é que você viu ao longo do tempo tudo isso? Olha, nessa época tua aí também tinha uma presença muito forte, sabe do quê? Da música sertaneja no Picadeiro do Circo. O sertanejo encontrou no Picadeiro do Circo o seu primeiro grande palco. Não o sertanejo universitário, mas o sertanejo de Chitãozinho e Chororó para baixo. Raiz. Esse pessoal, Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, Christian Ralph e tantos outros, usavam, e a Jovem Guarda.
Estou falando da década de 60, né? Tempo de Milionário José Rico, Tião Carreiro e Pardinho, Tonico Tinoco, e por aí vai. Gilmar. Exatamente. E tinha os dramas também. Você fazia a primeira parte, era de trapézio, palhaços e animais, elefantes, etc e tal. Na segunda parte eram os dramas circenses. A turma dramatizava músicas, ou dramatizava temas bíblicos, ou dramatizava folclore, contos populares. Eu estou só contando essa curiosidade aqui para o nosso público ouvinte, para ver o quanto que o circo faz parte da cultura do nosso país, entendeu? Outro dia eu fui ver um especial do Roberto Carlos, e eu tenho uma música na novela América, que eu fazia um século na novela América, com a música do Roberto Carlos, né? A Volta. Estou guardando o que há de bom em mim. Ele deu essa música pro personagem Jatobá, da novela da Glória Pérez. E aí criou uma certa intimidade ali, uma certa cumplicidade e tal. E o assunto que o Roberto Carlos puxa comigo é o circo. Do tempo que ele frequentava os circos, que ele ia trabalhar em circos, que ele fazia shows, 3, 4, 5 shows na mesma noite, porque os circos eram perto um do outro, tinham cidades próximas, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, e aí vinha e fazia os circos e tal. Então, por quê? Porque era um tempo de Jovem Guarda onde o circo abrigava. Chegou um tempo que a própria opinião pública percebeu as dificuldades dos circos de manter os animais. Um país tropical, um país quente, um país com grandes distâncias, um país com muita dificuldade de transporte, estradas complicadas. Isso submetia o animal a um sacrifício imenso. E começaram a perceber que era uma atitude obsoleta, sabe? Foi natural. O pessoal fala, mas você é contra o animal em circo? Eu falei, não sou contra o animal em circo. É que quando eu resolvi fazer um circo, eu trouxe profissionais da área do teatro, da área do cinema, da televisão, companheiros meus, coreógrafos, figurinistas, cenógrafos, diretores, iluminadores, sonoplastas, diretor musical. Então essa turma veio para teatralizar o circo. Então nós fizemos um espetáculo sem animal, até porque eu não sou de família circense, e, portanto, não sou preso nessa questão da tradição, apesar de respeitar muito. Mas nós já começamos na década de 90 sem a presença dos animais, que virou lei, né? Hoje, no nosso país, é proibido a presença dos animais no picadeiro do circo. Mas na Europa, não. Na Europa existe sociedade de amigos protetores dos animais em circo, que fiscaliza e que mantém a qualidade de vida tal, e o animal ainda é objeto de curiosidade, entendeu? Eu tenho um caso muito interessante sobre essa questão do animal em circo, cara. O IBAMA recolheu todos os elefantes dos circos brasileiros. E esses elefantes foram dirigidos aos zoológicos. E os elefantes se entristeceram. Pois é. E aí eles convidavam os donos dos elefantes, os artistas do circo, os domadores, para que visitassem os elefantes no zoológico, para dar uma injeção, para dar uma vacina, e ao mesmo tempo participar da alimentação, do banho do animal, para que ele recuperasse o ânimo, a vida e tal. Isso é impressionante, cara. O presidente do IBAMA que me relatou isso. Então, claro que hoje em dia o Cirque du Soleil está aí, né, cara? Uma gestão fantástica que inspirou toda uma nova geração e toda uma nova mentalidade para o circo. O circo, ele é eterno. O circo, ele é para sempre, porque isso já eram os antigos que falavam. Enquanto houver uma criança no mundo, sempre haverá um circo. E pelo fato do circo ser eterno, Joinville, Marcos Frota, sempre vai receber você, a sua equipe, a cidade o abraça. Você foi recebido ontem pelo prefeito. Então seja bem-vindo mais uma vez. O Circo Mirage, Circo chega hoje em Joinville, quinta-feira. Está ali bem próximo ao Sans Club, bem na Avenida Beira Rio, todo mundo conhece. Próximo ao Centro de Eventos Carl Hansen, ao Sesc. Ingresso você encontra lá no miragecircos.com.br. Tem o Instagram também, @miragecircosbrasil. Marcos, obrigado, parabéns pela história. Agradeço, volte quando quiser e puder aqui na Jovem Pan. Que bom poder falar de circo dessa forma, sabe? Para as pessoas poderem entender
que é aquela magia que acontece no Picadeiro, é resultado de uma gestão moderna, uma gestão participativa, interativa, transparente, democrática, porque nada acontece de baixo para cima, tudo tem que acontecer de cima para baixo. Desculpa, ao contrário, nada acontece de cima para baixo, tudo tem que acontecer de baixo para cima, porque aí qualquer organização, qualquer empresa fica orgânica, sabe? Aí as parcerias se estabelecem e os resultados são colhidos por todos nós. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso e vamos ao circo, participar desse maravilhoso circo brasileiro de padrão internacional que chega a Joinville hoje, como você falou, na Avenida Beira-Rio. Grande abraço, Marcos.